Oi, vou falar sobre outra influência que eu ia falar no vídeo passado mas ficou grande. É, sim, só pra continuar, falar um pouquinho do outro, isso, aí eu, que eu, esse não reagir à situação, já tem uma situação ruim acontecendo, eu não reagir, justamente significa isso. O que eu fazia? Claro, quando a pessoa faz um monte de coisa errada, o que a gente faz? A gente critica. Mesmo que seja tentando conversar, a gente está falando, olha, isso não é bacana, isso não sei o que, tu tá fazendo isso. Quer dizer, é sempre assim, né? E eu tô falando isso tendo razão. Só que ao mesmo tempo, para a pessoa que tá com problema, claro que para ele, quando ele reclamava, ele falava que eu só cobrava, que eu só criticava, claro, ele também estava com razão. Ele estava com razão, porque eu só estava fazendo isso. Só que o que acontece? Eu só estava fazendo isso por causa dele. Ele estava me obrigando a ser daquele jeito. E eu também tentava falar isso para ele, eu tentava mostrar isso para ele. E uma coisa muito mágica que aconteceu, porque a situação, além da situação parar de acontecer, além dele começar a parar de fazer coisa errada, a partir do momento que eu limpei em mim o registro que estava dentro de mim, a memória que estava dentro de mim de ser daquela maneira, que na minha cabeça eu jamais seria, e eu jamais seria. Se não tivesse uma situação para me obrigar a ser daquele jeito, eu jamais seria. E talvez aquela memória tivesse ficado dentro de mim para sempre. Então, assim, é ótimo, é ótimo. Mas o que aconteceu também, além dele parar de fazer coisa errada, ele começou a perceber o quanto ele estava fazendo eu ser daquele jeito. Não só eu, mas várias pessoas. Ele começou a perceber o quanto o comportamento dele gerava aquela reação das pessoas que ele não gostava. Então é incrível, minha gente, quando a gente limpa o nosso, além de nos ajudar, a gente ajuda o outro. É incrível. Porque ele podia só ter parado de fazer coisa errada. Para mim, isso já seria bom. Isso já seria uma resposta à altura da minha limpeza. Eu limpei em mim, ele parou de fazer, eu não sinto mais aquilo. Mas além disso, ele começou a perceber que era ele que fazia aquilo. Então é muito legal, porque a partir do momento que eu percebo, que eu começo a limpar e vejo que aquilo já estava em mim desde criança e limpo, e eu vejo a minha parte de participação naquilo, quando eu limpo isso, ele vê todo o erro dele. Entende? A pessoa vê a parcela, ela vê o que ela está fazendo. Então, tudo que a gente está tentando mostrar que o outro está errado, não funciona. Só vai ser mais coisa na cabeça dele, mais inchação de saco, e a pessoa não está conseguindo enxergar que ela está fazendo aquilo tudo acontecer. Então, quando a gente vem para dentro da gente, limpa o nosso e tira a nossa participação daquilo, eu não tenho mais essa memória negativa, agora não tenho mais como eu ser daquele jeito. Além da pessoa responder a isso não fazendo mais nada de errado, ela começa a se ligar e ter consciência de tudo que ela fez de errado até então. Tá? Então, isso é só para fechar o último vídeo. E sobre outra influência que eu percebi que eu tinha, que é uma influência bem passiva, bem de gente boa, que é justamente isso. O que aconteceu? Eu sou uma pessoa. É tão difícil essas coisas, porque as coisas que eu percebo que eu vou falando pra vocês, talvez vou dar a entender que eu sou um tipo de pessoa. Mas, na verdade, quem me vê de fora, e eu mesmo me vendo, eu não diria que eu sou esse tipo de pessoa. Então, é muito importante fazer esse trabalho de limpeza emocional, porque racionalmente a gente não se conhece. Racionalmente, eu sabia que eu tinha algumas coisas para trabalhar e pronto. Só que o que acontece? As coisas que racionalmente a gente tem consciência de negativas na gente é a pontinha do iceberg. E todo o resto é invisível aos nossos olhos. A gente não consegue enxergar. Então tem muitas coisas que eu achava que eu não tinha, mas que eu tinha. Tá? E isso não estava. Essas coisas que eu precisava limpar, que eram invisíveis a mim, não estavam exatamente na minha maneira de ser. Elas estavam escondidas. Então, o que eu percebi? Tudo isso que aconteceu comigo em relação a ele, que foi muito opressivo em relação a mim,
eu percebi que eu tinha sentimentos. São duas categorias, né? Uma categoria de sentimentos que eu tinha é um sentimento de menos-valia. E eu já sabia que eu tinha sentimentos de insegurança e rejeição, porque por causa de uma situação que aconteceu comigo quando eu estava no útero da minha mãe. Então eu sabia disso, eu era muito forte e eu sabia que eu tinha que trabalhar e sempre trabalhei, na verdade, de um jeito menos eficiente. Mas esse sentimento de menos-valia, eu não tinha ele na minha cabeça, ele não existia pra mim. Eu não sabia que eu tinha um sentimento de menos-valia tão grande quanto eu tinha. Esse sentimento de menos-valia faz com que a gente conecte com coisas que vão nos invalidar como mulher, como pessoa, como... Porque, por exemplo, ele só reclamava de mim, né? Eu passei a ser uma pessoa horrível, ele dizia que era tudo culpa minha. Enfim, era só eu, tudo era eu, tudo era o mundo todo que estava errado e eu. Só que quem está convivendo do lado da pessoa, se é família, se é filho, se é mãe, se é companheiro, companheira, tanto faz. A pessoa que convive vai ser a mais afetada, a mais agredida, a que mais vai levar culpa no cartório. Se o mundo inteiro tem culpa, quem dirá quem está do meu lado, né? É a pessoa. Então eu levava a culpa de tudo. E eu não era respeitada, eu fui completamente, né, eu fui invadida no meu espaço, eu vivo sozinha há muito tempo, minha gente, eu moro sozinha, eu vivo sozinha, eu vivi muito mais sozinha, sem relacionamento do que com alguém, e de repente ele invadiu o meu espaço, claro que eu abri, mas eu não, e é isso, né, esse é um ponto, a gente faz as coisas esperando uma atitude do outro, entendeu? Uma atitude normal, uma atitude, tipo assim, a gente não espera que a pessoa vá fazer horrores de coisa. Por exemplo, tu convida alguém, tem alguém que, sei eu, amigo de alguém, não sei, que tá ali um dia, deu um problema no hotel e a pessoa não tem onde ficar. Tu fala, tudo bem, fica uma noite aqui, não tem problema. Por quê? Porque a gente espera que a pessoa vai ser uma pessoa normal. Tu não espera que a pessoa vai pegar e vai roubar tudo da tua casa e vai fazer uma bagunça e vai pegar toda a comida da geladeira, sei lá. A gente não espera, né? E se a pessoa tem um retorno negativo, se tu fez uma boa ação e a pessoa tem um retorno negativo, a gente vai criticar, a gente vai dizer que tá errado. Mas o que eu descobri, a gente tem o sentimento que nos coloca numa situação dessas. Se eu contar, eu tenho muitas coisas para mostrar, até eu tenho filmado, tenho foto do que ele fez na minha casa. Então assim, e nada justifica, claro, e hoje ele vê assim que é um absurdo. Mas o que que acontece? Isso aconteceu durante muito tempo, durante todo esse tempo, sempre foi assim. Desde o primeiro dia que ele foi para minha casa, sempre foi muito desrespeitoso tudo comigo. A minha maneira de ser, ele dizia, por exemplo, eu morava sozinha há muito tempo, ele nunca tinha morado sozinho. Aí ele queria fazer as coisas que eu fazia do meu jeito, ele falava, por exemplo, as coisas eu faço uma parada há 20 anos de um jeito, da minha casa, do meu jeito. Ele nunca fez isso, mas ele queria fazer na minha casa do jeito, não era do jeito dele. Ele dizia que era, mas não era, porque ele nunca tinha feito, mas era contra o jeito que eu fazia. Então ele queria mudar a minha maneira de fazer as minhas coisas e ele queria pegar as minhas coisas para ele. E tudo, né? Era comida, não tinha. Eu sou bem simples, assim, eu preciso de muito pouco para ser feliz. Mas tem algumas coisas que fazem parte da minha rotina há muitos anos. E aí eu perdi tudo isso, eu perdi o controle da minha vida. Às vezes eu não tinha comida para comer, porque ele comia tudo. Enfim, várias coisas, várias coisas. Incenso, por exemplo, que eu gosto. Às vezes ele pegava 10 incensos, 15 e acendia tudo de uma vez só. Agora pergunta se ele comprava. Não comprava. E aí, claro, depois eu ficava sem. E eu não tinha dinheiro para repor as coisas, tanto comida quanto as minhas coisas, na velocidade que ele consumia. Então, eu fui ficando sem. Ele me tirou isso também. Ele me tirou a paz, ele me tirou do meu trabalho, né? Mesmo quando eu ia trabalhar, eu já estava sem energia vital, eu ia me arrastando. E, enfim, ainda me colocou numa situação
com uma pessoa muito perigosa, ele me trouxe questões muito graves para dentro da minha casa. Enfim, então assim, tudo isso eu posso dizer que é culpa dele, é culpa dele, é culpa dele. Só que quando eu comecei a fazer também esse processo de limpeza emocional, e limpando tudo que a situação me trazia, sentimento de injustiça, de indignação, de tristeza, de perda, tudo isso, quando eu fui limpando esses mais visíveis, o que eu fui enxergando? Que eu dava esse espaço para as pessoas. Que paralelo ao meu sentimento de menos-valia, de me colocar como menos, porque eu não consigo me colocar como mais. E é uma coisa, e não tem a ver, eu podia usar várias coisas da minha vida para me trazer esse sentimento, né, de se enxergar, de se admirar. Mas todas as coisas, a vida, eu sempre falo que a vida é muito boa comigo, porque parece que a vida sempre tenta me mostrar o quanto eu sou várias coisas, mas dentro de mim eu não consigo ser assim. Eu não consigo viver a vida tendo esse sentimento. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E outra coisa que eu percebi em mim também, que eu tenho uma tendência a pensar no outro mais do que em mim. É como se fosse um erro eu me priorizar em função do outro. E essa situação que aconteceu com ele, que foi uma situação extrema, depois que eu comecei a limpar, eu percebi que eu já tinha feito isso várias vezes na minha vida. No momento X da minha vida, no momento que eu ia engrenar, alguém precisava de mim em algum outro lugar. E eu ia. E para justificar minha ida, eu me convencia. A vida, ela na verdade, ela prepara uma cama, né, perfeita, porque existiam ganhos ali também para mim, muito menores do que a perda. Mas eu me agarrava naqueles pequenos ganhos, e isso tem a ver comigo também, de eu é total a gente, entendeu? A situação, ela pode ser a mais absurda, a mais horrível, a mais injusta do mundo. A gente se coloca naquela situação. Aí tu vai me dizer assim, mas é a minha mãe que tem problema, o meu pai que tem problema, o meu filho que tem problema, agora meu filho tá usando droga e tá, enfim, seja o que for. Se a pessoa diz isso, mas eu não atraí isso, eu vim já, cara, mais forte ainda. Ou seja, você tem isso mais forte ainda, já nasceu. Primeiro que todo mundo já nasce na família todos os problemas que a gente tem familiares, eles não são por acaso, eles não existem à toa. A gente vem numa determinada família com as pessoas daquela maneira, não é à toa. É porque a gente já vem com uma coisinha conectando com aquilo. E aquela coisinha é a nossa salvação. Tá? É a nossa salvação. Quando a gente entende que a situação negativa, ela reflete coisas negativas que existem dentro da gente, invisíveis, e a gente usa aquela situação negativa para identificar o que dentro da gente está conectando com aquilo, e a gente trabalha, e a gente olha para aquilo e fala, nossa, eu tenho isso, beleza, tá tudo certo, eu peço desculpa aí por ter te segurado tanto tempo, por não ter te visto antes, mas agora eu te libero, eu escolho viver sem isso. Então, esse processo é muito importante, de entender que a realidade, ela nos ajuda. É que nem uma doença. Tô com uma febre. Cara, o problema não é a febre é a minha ajuda. É através da febre que eu vou saber que tem alguma coisa acontecendo dentro do meu corpo. Se eu tô com uma dor não sei aonde, o problema não é a dor. O problema não é a dor. Se o problema não é a dor, a solução não é tomar um remédio para acabar a dor. Eu preciso entender que a dor está me mostrando que tem uma coisa ruim lá dentro e que se eu não olhar para aquilo, aquilo vai tomar uma proporção gigantesca. É a mesma coisa a vida. Toda situação negativa na nossa vida, ela não é ruim. Ela vem para nos ajudar, ela vem para nos mostrar o que a gente não consegue enxergar que está dentro da gente.
Então, a solução não é acabar simplesmente eu fugir da situação negativa. Porque se eu fujo da situação negativa, o que está dentro de mim que conectou com aquilo vai continuar existindo. E vai passar um tempo e daqui a pouco eu vou repetir o padrão. Só que vai ser uma pancadinha um pouco mais forte, porque a vida ela quer nos ensinar. Ela quer que a gente seja quem a gente veio para ser. Então, ela quer que a gente limpe tudo isso de ruim que está dentro da gente. Então, cada vez que a gente repete padrão, é pior. Foi o que aconteceu comigo em relação a priorizar o outro. Foi exatamente isso que aconteceu. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu três, até e eu não aprendi. E eu não enxerguei isso. Até que aconteceu uma bigornada na cabeça, entendeu? Tipo assim, cara, ou tu vai enxergar agora, ou então não sei. Mas o fato foi que essa situação absurda que aconteceu comigo, ela serviu para muito, para me mostrar muitas coisas, muitas coisas. E eu não sei, é difícil dizer de onde vêm todos esses sentimentos ruins. Por exemplo, eu imagino que mulheres carreguem sentimentos, padrões negativos relacionados ao feminino, assim como os homens carregam padrões, sentimentos, coisas negativas relacionadas ao masculino, né? Essa coisa que eu falei também no outro vídeo, tu vê que tudo isso de eu estar numa situação que já era opressiva e me propor ainda, por exemplo, a continuar. Em relação ao sexo, isso foi por um tempo, né? Eu acho que foi durante 1 ano e meio, assim. E depois que eu fui ficando muito mal fisicamente, que eu falo que eu praticamente fiquei sem andar, é como se eu tivesse tido uma inflamação assim generalizada nos meus nervos, né? A minha parada foi em termos de nervos. Então, ciático, tudo, e joelho. Então eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia nem sentar, porque esticava o nervo, né, o atraso ciático e doía. Então tinha vários dias na loja que eu passava o dia inteiro em pé, porque eu não aguentava a dor de ficar sentada. E e isso é uma coisa, nossa, muito particular aqui que eu tô falando na internet, né? Mas, enfim, só pra vocês entenderem que é assim mesmo, entendeu? Que se tu tá numa situação que tu tá te achando mulher, por exemplo, tá te achando que a pessoa tá que tu tá sendo muito. Ah, é que nem quando as pessoas julgam mulher que apanha, por exemplo. Fala assim, ah, a mulher apanha porque quer, ou que é sem vergonha, gosta de apanhar. Cara, as pessoas não têm ideia. Não tem ideia da situação que a pessoa está vivendo dentro de casa. Não tem ideia do que do que a gente se às vezes se humilha ou deixa a nossa dignidade totalmente de lado para tentar não piorar uma situação que já está horrível, né? E quando eu estava desse jeito, com muita dor, que muita coisa, eu não conseguia fazer nada. Eu achava que eu nunca mais ia conseguir ter uma relação por causa do nervo mesmo, né? E ainda assim, com muita dor, eu me forçava aquilo só para não aumentar um problema que já estava horrível, porque ele se sentia muito rejeitado, porque como ele não entendia, ele não conseguia entender que toda aquela atitude dele, primeiro, ia me fazer perder a vontade, claro, e também por essa questão que eu estava física. Então, olha como tudo isso não tem a ver com ele. Isso não tem a ver com ele, tem a ver comigo. Falta de autorrespeito, falta de amor próprio, não saber delimitar meu espaço com clareza, com clareza. Porque o que acontece? E só esses sentimentos, uma pessoa que conecta com uma situação assim, ela tem essas dificuldades. E eu tinha essas dificuldades e queria que ele me respeitasse. Eu queria mostrar para ele o quanto aquilo era desrespeitoso. Só que é a mesma coisa do exemplo anterior, de estar dentro de mim um negócio e eu tô dando a responsabilidade do que está dentro de mim para o outro. Eu tô atribuindo a culpa disso que está dentro de mim ao outro. Sabe quando que a pessoa vai te respeitar se tu não te respeita? Nunca. Só que aí tu vai me dizer, não, mas eu me respeito. Porque eu diria isso. Se alguém me dissesse, ah, tu não te respeita, eu vou dizer, claro que eu me respeito. Tu não te ama, nossa, claro. E eu tenho várias atitudes que me colocam num nível de amor próprio
além, muito superior à maioria das pessoas. Em relação, por exemplo, ao cuidado com a saúde, várias coisas que eu sempre fui assim. Isso eu não tive que trabalhar, eu sou assim. Eu sou naturalmente assim. Mas esse também, isso é um enganozinho. A gente nem sempre, a gente tem coisas que eu sou muito bem, tem questões da minha vida que eu sou muito bem resolvida, por exemplo, em relação ao amor próprio. Isso não significa que não tenha outros buraquinhos ali que, que rola uma falta total de amor próprio. Então, quando o que acontece? A gente não tem e aí a gente fica falando pro outro, tentando que o outro nos dê aquilo. E o que aconteceu? Quando eu percebi isso tudo com a limpeza emocional, quando eu percebi isso tudo em mim e comecei a limpar, minha gente, não tem como acontecer da gente se colocar, tipo assim, porque eu poderia dizer assim, como é isso. Eu não preciso mais, se eu tô segura dentro, e é uma coisa assim, que é uma coisa natural, não é ser assim, ah não, agora é você, agora eu vou mostrar aqui. Não, é uma coisa de ser. E isso é quase que é um ser assim, como é que eu vou dizer, quase que uma água parada, mansa, né? Uma coisa que está ali. É um ser que não sei explicar, mas é uma coisa que não preciso fazer força. Depois que eu trabalhei tudo isso, que agora eu me sinto. Sabe como eu tava me sentindo antes? Eu tava me sentindo pesada, pesada sem força, pesada, sempre tendo que fazer força, muito nisso tudo, mas até antes disso, e ao mesmo tempo vulnerável. É muito louco isso, porque ao mesmo tempo que eu me sentia pesada, eu me sentia vulnerável. E agora eu me sinto firme, mas uma firmeza, parece que eu tô enraizada, parece que eu tô segura e leve, e uma leveza incrível. E desse jeito, se a gente tá com essa, sabe, se eu sei o meu espaço, se eu sei as coisas que eu quero, se eu sei o que eu não quero, mas não é saber racionalmente. Porque racionalmente a gente sabe muito bem o que a gente quer, o que a gente não quer, e isso não muda muita coisa. Ajuda, mas assim, todo mundo sabe que o relacionamento que quer. E, no entanto, a gente cai de repente num relacionamento que a gente nunca imaginou que a gente estaria naquela situação. Entende? Então é isso que eu estou me referindo, é o de dentro. É o de dentro. Se eu sei delimitar meu espaço, e isso é uma questão de presença, é isso que eu quero dizer. Eu não preciso, não é uma ação de delimitar o meu espaço, é a minha energia que automaticamente delimita. É a minha energia que faz com que eu não conecte com essas coisas. Então, naturalmente, eu nunca vou estar numa situação, se eu tô desse jeito, eu não vou me colocar numa situação que eu precise explicar para o outro que ele está sendo desrespeitoso, que ele está invadindo meu espaço, que ele não está sendo bacana. Jamais. Se eu tô numa situação com uma pessoa que eu preciso explicar para ela, é porque a minha energia está dando esse espaço. Eu tô sendo que é o que eu falo da influência passiva. Vamos supor que uma pessoa vem fazendo mal, né? De repente eu tenho o encaixe passivo, eu tenho um buraco para receber desrespeito. Eu tenho um buraco que encaixa essas atitudes, né, opressoras. E a partir do momento que eu trabalho isso, que eu não deixo mais, que eu não tenho mais esse buraco que recebe essa situação ruim, que aparentemente aos olhos do outro a culpa é toda da pessoa, do agressor, da pessoa que está fazendo mal, seja qual for o mal, não necessariamente a agressão, né? Mas se eu tapo esse buraco, não tem como essa pessoa me fazer isso mais. Então, assim, naturalmente, ou eu não vou atrair essa pessoa, ou eu mudo essa pessoa, mas ela não vai ter condição de me afetar desse jeito. Então, isso é outra coisa que eu queria dizer. É, entendam, é isso.
se a gente tá numa situação ruim, por mais que o outro esteja fazendo um monte de coisa errada, absurda, e tu tem toda a razão de estar se sentindo mal, de estar se sentindo desrespeitada ou desrespeitado, que tá definhando por causa do outro, todas essas aberturas para essa situação, por pior que a pessoa esteja sendo, elas estão em ti. Tá? Não adianta ficar olhando para a pessoa que está fazendo tudo errado e ficar apontando o dedo, ficar esperando que a pessoa mude, que a pessoa tenha consciência. Isso não vai resolver. Isso só vai piorar e prolongar. Tá? Olha para dentro. A partir do momento que tudo que a situação que essa pessoa te traz, começa a trabalhar isso, começa a olhar para isso, começa a limpar, começa a liberar. Vocês vão ver como a pessoa ela vai parar de fazer as coisas que te trazem todos esses sentimentos ruins sem você precisar convencer ela que ela precisa parar. E depois que ela parar de fazer isso, ela vai começar a perceber tudo que ela estava fazendo. Então, assim, o que eu fiz foi isso. Durante um ano, eu fiquei tentando mostrar para ele o que ele tinha que fazer. Quando eu parei de fazer isso, comecei a olhar para dentro de mim e mudar tudo de dentro de mim, ele começou a responder a mudança dentro de mim. E isso continua acontecendo ainda hoje. Quanto melhor eu tô, melhor ele tá. Ele tá enxergando coisas muito profundas que ele sempre foi. Só que como ele é uma pessoa muito boa, ele também não conseguia enxergar. E agora ele tá enxergando. Ele tá... Gente, ele tá tão bem, tão bem, tão bem, tão bem. Ai, olha, vale muito a pena. Façam isso, façam isso. Tô com umas ideias aqui bem bacanas tô querendo montar um programa aí. Porque, vou te dizer, não é fácil fazer isso. E não é pouquinho. Pouquinho, se tu tá numa situação muito ruim, pô, um pouquinho resolve, mas vai resolver em anos. Tu vai precisar de anos para resolver. Então tem que dar uma priorizada aí. Falou, beijo, beijo.